Matheus Vital levantar a cabeça e enfiar a bola na rede. Isso é verdade. O Pedrinho é um dos responsáveis pela facilidade que teve o Corinthians. Ele desistiu. Ele era o homem da cobertura, ele era o homem da recomposição e ele desistiu do lance e ficou assistindo os meninos do Corinthians tocando a bola até que ela se oferecesse em condições para que Matheus Vital fizesse um golaço. E o segundo gol do Corinthians, ele fez um pênalti infantil, injustificável, irresponsável, se jogando para cima do mesmo Matheus Vital dentro da grande área. O Rafael Claus comeu bola, não deu, deixou seguir e o VAR, acho que de forma correta, interviu e disse que foi pênalti, ele botou a bola na cal e o Corinthians ganhou o jogo. A Ponte não foi uma decepção, não. A Ponte teve bons momentos dentro da partida e merecia pelo menos um empate. Agora o treinador tem que ter uma leitura um pouco mais rápida do jogo, daquilo que está acontecendo dentro das quatro linhas, para não ficar jogando com 10 até 35 do segundo tempo. E quando eu falo jogando com 10, pelo menos o Pedrinho, ele deveria ter deixado no vestiário pela sua baixíssima produção e talvez esse penal não teria sido cometido e a Ponte teria conquistado pelo menos um ponto fora de casa, o que seria um grande resultado. Dentro da projeção que a gente fazia, na teoria, 50% de possibilidades de vitória para o Corinthians, 30% de possibilidades de vitória para o empate e 20% para a Ponte, que era o placar menos apostado. A prática mostrou que essa projeção estava correta. Só que o movimento geral do jogo também mostrou que os 30% deveriam ter prevalecido, ou seja, o empate mostraria com um pouco mais de nitidez aquilo que foi o movimento geral de ações dos 90 minutos mais acréscimos dentro da Arena Corinthians. Mas não nos esqueçamos, a Ponte perdeu praticamente para um time alternativo do Corinthians. E este fato por si só valoriza muito a vitória do Corinthians e, de certa forma, desvaloriza a resistência imposta pela Ponte, que fez por merecer pelo menos um empate durante todo o tempo de jogo, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, Tigrão. Olha, o Corinthians de famoso, quem jogou, porque tá tudo com Covid, né? Foi me ajuda aqui, o Greg, o Gil, o que já é titular, o Gemerson, tem o Luan. Matheus Vital. O Matheus é um Vital. jogador que frequenta muito o time titular aí também. Jô e Otero, que entraram no segundo tempo. O resto é meninada, não é isso? É Gil, Gemerson, Luan, que veio do Grêmio. O Arauz, eu sei que também não é titular, mas é conhecido. O Jô e Otero, o resto meninada, inclusive do gol, o Matheus Donelli. Vamos lá, Jorginho. Corinthians de virada 2.1. Olha, Edu, o Apodi na entrevista ali foi muito claro e disse o que eu também estou pensando. O time da Ponte vem até apresentando um futebol convincente, né? O problema é que não está somando pontos, né? Isso aí acaba dificultando demais. Claro que alguns problemas ainda para que o Fabinho possa ajustar, isso é absolutamente normal, né? Mas tá jogando bem, você vê, teve o lance do Moisés, né? Teve alguns outros lances ali no primeiro tempo, poderia definir a partida, a Ponte poderia ter aberto 2-0, né? E infelizmente não conseguiu. E aí foi castigada realmente num lance onde o Pedrinho, ele poderia já ter tirado o Pedrinho no intervalo, tá? No intervalo. O Pedrinho, ele não acertou um passe no primeiro tempo. E eu tô junto com o Tigrão nessa. Eu não tô aqui pra ir à caça às bruxas. Muito, muito longe disso, que eu sou um defensor de colocar meninos da base. Só que, infelizmente, né? Um menino muito talentoso, de muita qualidade, ele não tá conseguindo, né, Edu? Não tá conseguindo evoluir. Você vê, é a terceira partida dele já, e as coisas não acontecem. Foi substituído nas outras duas. Nessa não... acabou sendo substituído de novo, né? Mas demorou demais o Fabinho, né? E você vê que após a entrada do Bruno Michel, a Ponte conseguiu ter umas escapadas ali pelo lado direito, que com o Pedrinho não estava tendo. Às vezes pode ser até o emocional, né? Porque tecnicamente ele é bom jogador. Às vezes pesa muito isso, o menino da base, né?
que vislumbra muito isso, e aí começa a hora que tem a oportunidade, o emocional pesa um pouco, ele não consegue ter o equilíbrio, né? Aquele equilíbrio de concentração, né? De foco na partida, e acaba acontecendo isso, né? Não indo tão bem. Mas olha, Edu, eu também acho, a linha de zaga da Ponte jogou muito bem, né? Os dois zagueiros, nossa, no primeiro tempo até nós conversávamos aqui, né, Edu? Sim. O Renato não perdeu uma bola por cima, o Luizão sempre bem posicionado, jogou bem a defesa da Ponte. O goleiro, claro, poxa vida, você imagina um menino, né? Recebe uma oportunidade da forma que foi, aí vai lá no Neoquímica Arena, pegar o Corinthians com um tremendo de um pé d'água no segundo tempo, bola lisa, dificulta demais. Mas eu acho que ele não dá pra incriminá-lo. O primeiro gol do Matheus Vital foi um golaço, né? Cortou, tirou lá do outro lado, difícil, uma bola difícil, bola cruzada, ela vai saindo do goleiro, né? Pra mim, não teve culpa no gol. O segundo gol, ele consegue defender o pênalti, mas aí acaba dando um rebote, mas ele bateu pra frente. Mas não dá pra botar na conta dele. Não dá pra botar. Foi lá, tentou fazer a defesa, o campo encharcado demais, né? Então, assim, Edu, tá jogando bem, precisa começar a pontuar, né? Já é preocupante a situação. São 3 jogos e apenas 1 ponto. Você vê aí que você disse, né? O São Caetano vencendo, a Ponte já entra na zona do rebaixamento. Então tem que ficar preocupado, acender aí a luzinha de alerta e o Fabinho fazer alguns ajustes, ter uma estratégia para que ele possa, já na próxima partida, 3 pontos. Independente de quem vai enfrentar, independente se vai ser o Botafogo lá em Ribeirão. Fora. Lá em Ribeirão. Tem o Copa do Brasil, depois o jogo duro, exatamente. Jogo duro. Agora a Ponte vira a chavinha, né? Copa do Brasil. E depois, só que o Paulistão, ela precisa vencer no próximo jogo. Urgente. Mas olha a bucha, tem o Botafogo em Ribeirão, tem o Gama, né? Tem o Gama, quarta-feira, a Copa do Brasil em Lusiânia. Depois o Botafogo em Ribeirão recebe o Santos. Recebe o Santos e o Derby. Que vai ser no Majestoso. Então, olha só pra você ver, por isso que agora a situação é mais preocupante ainda, né? São 1 ponto em 3 jogos e tem 3 jogos dificílimos pela frente. Então o Fabinho precisa dar uma arrumada aí, dar um jeito, né? Dar uma equilibrada no elenco, dar uma equilibrada. Tem problema? Tá todo mundo tendo problema com o Covid, né? Mas nós perdemos o Camilo, perdemos o Barreto, o goleiro também, o Igor Vinhas, que agora deve retornar na próxima partida. Mas todo mundo tá tendo problema com o Covid. Você vê o Corinthians aí, tá com inúmeros problemas, né? Mas aí é a hora do treinador, ajusta aqui, ajusta ali, né? Muda o esquema se precisar, mas precisa vencer a próxima partida. Senão, Edu, a cobrança vai aumentar, as coisas não vão começar a remar contra. Então, Fabinho, que é um cara inteligente, tem visão de jogo, né? Um cara estudioso, tem que dar um jeito nesse time aí pra começar. Jogando bem, tá jogando bem. Só que agora precisa começar a somar pontos, Edu. Muito bem, é isso aí. Perguntando aqui nosso ouvinte a respeito do Paulo Sérgio. Sim, o Paulo Sérgio saiu aos 26 do primeiro tempo por contusão. Entrou aí o João Veras, tá bom? 2-1 do Corinthians venceu, vamos para o nosso jogo aberto, já elegeram aqui o craque Sulina, hein? Quem vai almoçar ou jantar na churrascaria Sulina? Tem também o gabarito do jogo, tem a coletiva aí com o Fabinho também, técnico da Ponte. Nós vamos direto, vamos emendar nosso jogo aberto até o concentração um pouquinho aí das coisas de Ponte, aliás, de Guarani e Red Bull Bragantino. Depois o amigo Batista, 15 horas, daqui a pouquinho, hein? Menos de 2 horas, vai começar no Brinco, Guarani e Red Bull Bragantino com CH, com Zorzin e com Marcos Luiz também, tá bom? Vamos lá, você de Ribeirão Preto, muito obrigado, AM 1270 e você no Facebook e também no YouTube nos acompanhando, nosso muito obrigado, é a Rádio Bandeirantes Campinas e no AM, no bom e velho AM 1170. Vamos para o nosso jogo aberto, 13-11. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes,
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, família Bucheroni, alô família Bucheroni, muito obrigado, curtindo a Bandeirantes nesse domingaço, mas tá triste a família Bucheroni, se bem que lá 80% é do Guarani, 20% é da Ponte, mais um abraço pra vocês, e a outra família já eu vou falar também, tá bom? Olha, é o seguinte, Churrascaria Sulina e o craque do jogo, quem será? Durante o período da fase vermelha em que estamos, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido pelo WhatsApp. Ligue 3258-1970. 3258-1970 e retire no estacionamento da Churrascaria Sulina sem sair do seu carro, com total segurança. Você vai saborear as delícias da Churrascaria Sulina. Olha, a Churrascaria Sulina, desde 1967, o melhor churrasco. Tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres, macias, suculentas e deliciosas. Eu recebi de uma amiga hoje, assim, uma filmagem das carnes da Sulina, mas são sensacionais. Carnes de cinema. Um espetáculo. Anote o endereço. Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, é em Souzas. Entrou em Souzas, passou pela ponte, é a rua principal de Souzas. Todo mundo sabe. Sulina, todo mundo já aponta ali. E chega na Sulina, já tem a placa lá, Pit Stop Sulina. Ou senão você liga, faça o seu pedido. É uma delícia. Ó, você quer ver só? Atenção, Emílio, Matheus e Rafael da Sulina. Segura, Emílio. Segura, Matheus. Alô, Rafael. Olha aqui, assados grelhados, frango assado, cupim com molho a escolher, joelho de porco, dá uma fritadinha. Ô, Joel, faz favor, dá uma fritadinha no joelho de porco, faz favor, por favor. Aí, costela janela. De novo, vai lá, Joel, só. Oh, meu Deus do céu. Agora tem também, ó. Água na boca. Deu água na boca. Ó, defumados. Tem o brisket. Eu falei com a Angelina. Angelina, liguei lá. Angelina. Ô, Edu. Sim. Ô, Edu. Sim. Vamos rapidinho com a bagaça, que eu tô indo lá pra Sulina pegar o meu pra comer em casa, com toda a segurança, hein? E a Angelina falou, olha, fala para o seu Tigrão que é brisket, que fala brisket. Mas o Tigrão é muito refinado, viaja muito de avião, conhece. Como é que chama o negócio? Brisket. Vou comprar um desse aí também, vai. Frango sentado na cerveja. Dependendo da hora, o Tigrão ali até dá, ele dá, não, pode deixar o frango para depois me dar cerveja aqui, né? Aliás, aproveita, Tigrão, que você vai pegar lá, passa aqui, deixa um pra nós, que eu e o Du Pinheiro vamos até às 18. Às 18. Ah, mas o Oráculo tá levando um negócio aí pra vocês. Ele o Oráculo tá levando um foguetão aí pra vocês. Estamos aguardando, Oráculo. É a costelinha barbecue.
Costelinha Barbecue, linguiça artesanal Sulina tem também. E as guarnições da Sulina, uma delícia. Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas, Sulina. E o craque, oi boles, o Musso de Piracicaba. Começa a nossa votação, o craque Sulina. Moisés, atacante da Macaca, Edu. Chutou uma na trave no finalzinho. Poderia ter empatado, né? Poderia, mas Então tá... infelizmente o empate não veio, né, Edu? Não veio. Ó, Boris, pra você um grande abraço, viu? Até a próxima. Outro, valeu, combinado. Até a próxima aqui na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Tá narrando muito, hein, garoto? Tá narrando muito, hein? Grande Boris. Oi, Zorzinho, craque Sulina. Eu vou votar no Moisés também, jogou muito, né? Pra mim, o jogador mais lúcido do time da Ponte, o craque do jogo Moisés, conceito bom pra ele. Já tem 2 votos, o menino Moisés. Vamos lá, tem que matar outro cavalo, viu? Pra dar sorte, viu? Pra marcar mais gol, né? Vamos lá, ô Tigrão, o craque do jogo. Atravessa um ótimo momento, fez uma partida muito boa e poderia ter dado um empate para a Ponte, conceito bom. Moisés, o craque do jogo. Vamos lá, Antônio Lupe, já está definido Moisés, mas o importante é a sua opinião, Lupe. Eu vou no Moisés também, craque do jogo, Edu. 4 votos, Moisés, almoça ou janta na Sulina. E uma pergunta, quanto é que a Ponte fatura na Copa do Brasil só para ir lá para... Qual é o nome da cidade? Lusiânia. Bom, só participar do Lusiânia, quanto é que ganha? Eu tenho aqui, só um minutinho que eu vou pegar a lista, mil, todas né? aqui, Edu, porque eu já tenho a completa. Completa. Se a Ponte chegar na final, se for até a semi, vamos lá. Cotas, só para participar da Copa do Brasil, a Macaca já embolsou R$560 mil. Dizem que é metade da folha de pagamento, né? Metade da folha da Ponte. E não é muito alta não esse ano, né, Edu? Em não... relação ao ano passado. Já teve corte ano passado e agora com restrições esse ano. E se passar pelo Gama, o empate da Ponte... R$675 mil, Edu. Nossa, então é uma semana valendo o quê? 1.100.000, hein? 1.100.000 a semana da Macaca. Esses R$560 mil já é dela, Edu. Ela já colocou nos cofres. Só de participar, os 80 clubes já ganham essa cota, né? Não essa cota. Tem clubes que ganham mais, tem clubes que ganham menos. Agora, é um jogo que vale R$675 mil contra a equipe do Gama. Se ela passar... Vai para 1.200. Acumulando com a cota de participação, já bate os R$1.200.000. E agora, anotem esse número. Se ela passar do Marília ou Criciúma, que é o adversário que ela enfrenta antes de chegar à terceira fase, R$1.700.000. Marília foi vice-campeão da Copa Paulista. Perdeu para a Portuguesa optou jogar a Série D. E se não me engano, o Marília está disputando a Série A3, viu? Se não me engano, A3, né? Isso, estreou e ganhou do ontem. Capivariano, né? Marília 2, Capivariano 0. Nescau mas fez o gol, né? não passa pelo Criciúma, não. O Criciúma tá forte, né, Tigrão? Não é que tá forte, né? Mas... Eu acho que em Santa Catarina a bola parou, viu, Tigrão? Acho que deu uma parada lá com o Covid aí. Então, aí eu quero ver onde é que o Criciúma vai mandar, né? E o Gama não joga desde fevereiro. Quer dizer, porque o Gama também lá tá parado. Vou falar pra você sabe qual que é o nome do cara que poda a grama lá nesse campo em Lusiânia aí? Ô, louco. É Bode Bartazar, ele e a Madame Cabra. Eles soltam os dois pra pastar lá e torcer acima de meio metro, eles lambem todas. As mais baixinhas estarão no gramado. A Ponte vai ter dificuldade lá com o campo. E você conhece lá, no Cacoeiro você falou de Lusiânia. Eu percebi que você já conhece lá, que você é muito viajado, entendeu? Então a sua fonte é você segura. falou viajado. Exatamente, bem pronunciado, para não ter problemas e dúvidas. Ok, 13h20, portanto o Moisés eleito aí o craque Sulina, 2-1 a Ponte perdeu, 2-1 o Corinthians ganhou, foi de virada. E agora é o Momento Brasitone. Momento Brasitone, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Moçada aqui no WhatsApp na bronca com o Fabinho Moreno, hein? A Ponte também tem que enfrentar Palmeiras, tem Santos, tem o Derby, tem o Red Bull. Olha, jogos dificílimos no Paulistão. Vamos lá, a Macaca na Neoquímica Arena começou com Luan no gol, Apodi, Luizão, Juan Renato, Yuri, Dauan, Vini Locatelli e Renan Mota.
Pedrinho, Moisés e Paulo Sérgio. Vamos para as alterações. No intervalo sai o Vini Locatelli, entrou o Leonaldi. Só que antes, no primeiro tempo, aos 26, sai machucado Paulo Sérgio, entrou o João Vera. Aí sim, intervalo, sai Locatelli, entra Leonaldi. Leonaldi é volante da base. Depois, aos 38 minutos, segundo tempo, sai o Renan Mota, entra Papa Faye, o senegalês Papa Faye. E depois, aos 40, sai o Pedrinho, entrou Bruno Michel. Choveu demais do segundo tempo em diante, tá? O Corinthians com Matheus Donelli, Bruno Mendes, Gil, Gemerson e João Vitor. Cantilho, Rony e Luan e Matheus Vital. Antony e o Rodrigo Varanda. Só que depois entrou o Ângelo Arauz, jogou aqui na ponte, no lugar do Luan. O Jô entrou para o segundo tempo, no lugar do Antony. E o Otero entrou no lugar do Rodrigo Varanda. O técnico Wagner Mancini apitou Rafael Claus, cartão amarelo. Antony e Bruno Mendes do Corinthians e Luizão da Ponte. E expulsou o Cantilho. Cantilho foi expulso aos 39 do segundo tempo, já estava 2-1. Vamos aos gols, hein? A Ponte 1-0 com o João Veras aos 31 do primeiro tempo, aos 45 ainda do primeiro tempo, Matheus Vital empatou. E aí o gol da vitória foi do Jô, cobrança de pênalti, o goleiro da Ponte defende, no rebote o Jô pega e faz 2-1. Então é isso aí, em nome de Brasitone, a ficha técnica de 2 para o Corinthians, 1 para a Ponte. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. Neste mês de março, o sócio adimplente tem direito a uma linda necessaire personalizada do Sócio Campeão. Retire a sua. No Sócio Campeão, você ganha prêmios e tem descontos dos parceiros. Consulte no site oficial Sócio Campeão. Acompanhe também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Saiba mais
mais. Mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Seja sócio campeão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Fala pra você, eu vou morrer, eu não vou ver tudo. Quer dizer que o Gil Kleber fica com o controle do ar-condicionado, em vez da casa dele se mexer. Não, e congelando nós dois. Né? Nós dois aqui dentro, né? Congelar, eu tô congelando aqui dentro. Não, é revólver na mão de macaco. Eu vou falar pra você, o Gil Kleber com tudo. Você tá de brincadeira. Ô, Serginho, você, pelo amor de Deus, pô. É revólver na mão de macaco. Pô, tudo bem, né? Um arzinho ligado, legal, beleza, mas, poxa vida, nós estamos aqui no Polo Norte. Não é possível. Olha, um abraço pro André Jansen, né? Eu falei da família Bucheroni, André Jansen, muito obrigado pelo carinho e pela audiência também. E agora a defesa do jogo, 2-1 venceu o Corinthians, ó. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos começar pelo lance 2, ô Joelson. 28 do primeiro tempo, um chute do Moisés. Ó, tem que forçar a memória que não teve tantas defesas assim. Vamos lá, oi, Boles. Talvez a melhor opção fosse o Pedrinho lá pela direita, tem mais macaca. Moisés girou pé direito, bateu pro gol. Espalma, Donadelli vai atrás da bola e pega de novo. Defesaça do goleiro Matheus Donelli na finalização de Moisés. Tem que forçar a memória hoje porque tá difícil. Olha, 32 do primeiro tempo, estava 1-0 para a Ponte. Aí um chute do Rony, vamos ver se vocês se lembram. Vamos lá. Aqui vem para o time do Corinthians, Rony, pé direito, arrisca para o gol, espalma, Luan! Vai buscar no cantinho, chute forte, venenoso, bola são duas assim, bem mais ou menos. Agora eu quero saber se vocês se lembram. A terceira que eu vou mostrar aqui, ó, uma bola que sobrou pro Dauan aos 40 do segundo tempo. A Ponte já perdia 2-1. E aí, foi uma bola que sobrou. Bate e rebate, sobrou. Ela viajou no alto, Dauan da pequena área. E o Boles narrou assim. Tem falta, macaca, para fazer a cobrança pela meia esquerda. O jogo ficou muito tempo parado. Vem para a bola, Renan Mota. Pertinho o Yuri, desistiu, deixou para Renan Mota. Pé direito, levantou para a boca do gol. Gil de cabeça para trás. Sobrou para Dauan de cabeça. Pega o goleiro. Matheus Donelli ficou parado no centro do gol. O Dauan de cabeça desviou e o goleiro faz a defesa. A bola foi em cima dele, salvando o Corinthians, Lupi. Que foi em cima do goleiro do Corinthians. E aí, ô Zorzinho? Não teve nenhuma defesa assim, né, Edu? Nenhuma defesa importante. Eu vou ficar com essa última aí, porque... Por causa do perigo, né? O perigo, já no finalzinho da partida, né? E o goleirão estava bem posicionado. Mas foi uma defesa fácil, veio em cima dele. Mas, pela importância do lance, eu vou ficar com essa defesa aí, Edu. Ok, vamos lá. Agora, mestre Tigrão, na defesa do jogo. Acompanho, subscrevo o relator sem ressalvas. Dauan meio no susto, mas subiu bem. E o goleiro, sim, esse no susto. Foi em cima dele. Se sai um pouquinho, ele toma o gol. Em cima do laço, finalzinho da partida, segundo tempo. Lance que Leandro Boles narrou exatamente assim. Tem falta, macaca, para fazer a cobrança pela meia esquerda. O jogo ficou muito tempo parado. Vem para a bola, Renan Mota. Pertinho o Yuri, desistiu, deixou para Renan Mota. Pé direito, levantou para a boca do gol. Gil de cabeça para trás. Sobrou para Dauan de cabeça. Pega o goleiro. Matheus Donelli ficou parado no centro do gol. O Dauan de cabeça desviou e o goleiro faz a defesa. A bola foi hoje é a final da Copa do Brasil. 18 horas tem Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, né? Então é isso aí. A Palmeiras lá venceu de 1-0 e o Grêmio com alguns desfalques. O zagueiro Jeromel, por exemplo, está machucado, não atua. Aqui foi 2-1 para o Corinthians. Já o gabarito do jogo, jogador por jogador, sendo analisado 13-31. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba a mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Gabarito do jogo. Muito bem, ô Jorginho, você fica com qual conceito, né, para esse Corinthians 2, ponte 1, e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Olha, Edu, pra mim o primeiro tempo foi melhor, até porque o segundo tempo caiu um dilúvio de água, né? E o jogo foi bom, eu gostei. Tá, e pra você, Tigrão? Parou? Pensou? O Tigrão acho que foi... O jogo eu gostei. O jogo dentro da minha expectativa, dentro daquilo que a gente imaginava que fosse acontecer. Apesar dos desfalques, as equipes se entregaram muito. É uma pena que a Ponte tenha ficado um pouco combalida fisicamente depois dos 30 minutos do segundo tempo, mas um conceito bom para o jogo e gostei mais também do segundo tempo. Vamos lá, analisando aqui, Jorginho, o Luan, goleiro da Ponte, é o quarto goleiro, jogou todo de vermelho, lembrando que Igor Vinhas ficou no banco, é que retornou aos treinamentos somente na sexta-feira, o Igor Vinhas, por isso que foi escalado aí esse Luan, que vem jogando. Primeiro gol, o segundo gol foi de pênalti, ele tirou, bateu nele, deu azar no rebate. Defendeu, né? Ele defendeu, é que deu rebote pro jogo e fez o gol. No primeiro gol, Matheus Vital, o chute forte, teve culpa ou não? Não teve. Não teve culpa. Não teve culpa no gol. Teve um problema com o Luan, foi numa falta que o Dauan fez. Até o Tigrão falou, tá vendo só, Dauan, o senhor fez a falta. Muito desesperado, não deveria ter feito a falta. E quem foi pra bola foi o Otero. Uma paulada, né? Aí o Tigrão já falou, você vai ver só a paulada que vem. Eu não sei, o chute, como tava molhado, muita chuva. Mas a bola do Otero, ela é muito venenosa. Então, o Luan foi em cima dele e a bola bate nele. Ela pega no chão primeiro, né? Pega no chão. E ele meio que erra um pouco o movimento. Eu acho que ele errou o movimento ali. Quase deu sorte, né? Ela então, bateu nele. Bateu na trave. Vai pra bateu na trave e saiu. Aí o Dauan dá um carrinho ali, né? Que o Luan até participa do lance. Olha, Edu, ele é um menino de qualidade, tá? Mostrou personalidade. É claro que, puxa vida, é um rabo de foguete danado, né? Mas ele, assim, num contexto geral, tá? Analisando um geral, ele não foi mal, não. Ele não foi mal. Você sabe uma das coisas, Edu, tava me lembrando aqui agora, que quando eu jogava, mais me irritava. A zagueirada já ficava tudo ligado, que eu já avisava logo. Se eu pegar o pênalti e o cara fizer o gol no rebote, vai ter problema no vestiário. Porque, poxa vida, olha, pegar um pênalti é difícil. É uma das coisas mais difíceis pro goleiro, né? Claro que tem diversas coisas, mas é muito difícil.
E aí o cara pega o pênalti e o cara vai lá no rebote e faz. Que mas normalmente aí... vai pro lado, né? Ele conseguiu o mais difícil. Não, mas não é que ele conseguiu, ele faz o movimento, né? Mas a bola não é tão aberta e o braço meio que fica, né? Ali preso no corpo. E ele não consegue fazer o movimento para jogar a bola pro lado. Pra lateral, né? Exatamente. Bate muito Bateu em cima dele ali e ela voltou no pé do Jô. É a velocidade que ele se joga, né, Greg? Ele se jogou tanto assim. E não deu para ele ter aquele segundo não teve jeito. Inclinar um pouco o corpo para sair para lateral. Ou até mesmo virar a empunhadura para jogar essa bola pro lado. Ele não teve culpa. Eu vou dar um conceito regular pro Luan. Eu acho que, como eu disse, num contexto geral... Ele tá mostrando ter qualidade, tá mostrando que é um menino de futuro, que a Ponte pode investir nesse rapaz aí. Claro que tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a evoluir, né? E nas mãos do Betão eu tenho certeza que vai evoluir muito. Falta, claro, um pouco de experiência, um pouco de cacuete ali, cortar caminho, né? Teve um lance, acho que foi no segundo tempo, já que ele sai socando uma bola baixa. Bola baixa, o goleiro não soca. Você se lembra ou não? Que ele entra no meio dos dois zagueiros, dá um soco. Mas aquela bola não é pra socar, aquilo ali é pra segurar. Como é que ele ia descobrir que a bola ia sobrar pra ele? Porque tava pro Luizão também. Mas ele saiu, né? Ele saiu, aquela bola tem que segurar. Então, mas quando ele percebe que já não vai ficar com o Luizão, fala assim, segundos ali. Mas nem segundo é. Exatamente, mas não pode. Uma bola baixa você não soca ela nunca. Né? Então, alguns erros que ele vai ajustando. Mas eu gosto do Luan, acho que ele tem muito a evoluir ainda. O conceito dele hoje é regular. Muito bem. Vamos lá, Tigrão. O Apodi, como é que foi? O Apodi, ele teve uma chance a 9 minutos de jogo. Uma jogada do Moisés e do Paulo Sérgio. Aí o Apodi bateu, mas o goleiro pegou. Essas e outras, o Apodi, Tigrão. Uma atuação discreta, mais séria, né? Sem comprometer. Em 3 ou 4 oportunidades, quando se sentiu pressionado, meteu a bola para a lateral com o campo pesado, a bola parando na poça d'água, responsável, mas ainda início, né, reinício de temporada, ainda longe daquele Apodi, da chegada, da explosão, luta o tempo todo, mas está sem a mesma explosão do final da temporada passada. Não comprometeu, não. Um jogador que realmente encarna a garra, o espírito de luta e leva hoje um conceito regular. Mas estava ainda no começo do jogo, rapaz. Eu vi o Apodi, ele foi bater um lateral, ele pegou a bola, né? O lateral pensando para quem vai. Ele estava mostrando um cansaço, mas ele corre danado, ele respira, mas. Mas ele é muito agudo, né? É o jogo dele aquele. Vamos para a zaga então, gente. Luizão e Juan Renato. O primeiro gol do Corinthians não era a zona deles, estava um pouco fora da área. E o segundo gol foi de pênalti cometido pelo Pedrinho. Luizão e Juan Renato, hein, Greg? Bom pros dois. Gostei da postura dos dois, Juan Renato e Luizão. O Juan Renato surpreendendo positivamente. Primeiro tempo muito sólido, muito bom, sempre bem posicionado. Por cima, por baixo, recuperação, diagonais. Eu gostei dos dois zagueiros hoje. Você disse aí, Edu, não comprometeram. Não participaram ativamente dos gols do Corinthians. E eu gostei. Bom pros dois. Inclusive, Tigrão, o Juan Renato que bateu a falta, né? Para o João Veras. O João Veras dominou, passou por 2 aí, fez o gol da Ponte. A sua opinião da dupla Luizão e Juan Renato? Gostei. Uma pena que a Ponte tenha perdido o jogo em 2 lances bobos, né? Apesar da belíssima plástica do gol do Corinthians, gol de belíssima feitura, mas a pancada tirando do goleiro, batendo, né, no lado da rede, com muita consciência do Matheus Vital, mas muita moleza, né? O Pedrinho parou e depois o pênalti, um pênalti bobo em cima do próprio Matheus Vital. Então é uma pena que a Ponte tenha sofrido 2 gols nessas circunstâncias. Olhando no primeiro gol do Corinthians, o Corinthians tocar a bola e preparar a mesma no bico da grande área para o Matheus Vital, e no segundo um pênalti desnecessário. Uma pena, porque a zaga no todo foi bem sim. Concordo com aquilo que disse o Gleger, conceito bom para ambos, com um destaque um pouquinho acima para o Luizão. Eu queria que emendo com você, Tigrão, para falar do Yuri, pelo seguinte, o Yuri teve um lance que ele matou no peito, no segundo tempo estava 1-1, e deu um chutaço, rapaz, mas raspou o travessão, a bola até parou na rede, assim, do lado de cima um pouco e desceu. Mas teve um lance do Yuri que você observou aí, a Ponte foi sair jogando, ele dentro da área, perdeu bobamente, foi logo depois do segundo gol do Corinthians.
perdeu a bola e seguiu o jogo, teve outras coisas, passou batido e você retomando na transmissão e observando essa do Yuri. Queria que você agora desse então o conceito dele, por favor. Então, o único vacilo dele, ele quis ser juiz, né? Então, ele teve a sensação de que recebeu a falta. Na opinião dele, ele recebeu a falta, mas ele tem que conhecer a opinião do Bandeira, que estava próximo, e do juiz. Se aquele negócio disso, aquela latinha de ser soprada não produziu aquele som de apito, ele tem que continuar. E ele perdeu a bola, cara, foi falta, você não vai dar? Não. Então tá bom. Ele pegou e desistiu do lance e o Corinthians trabalhou a bola e poderia ter feito o terceiro gol. Não pode. Ele pode até entender que houve um erro da arbitragem, mas vai até o fim, depois que a bola parar, aí se for o caso, também não adianta nada, mas se for o caso, aí vai conversar com o juiz. Então, um erro para um jogador já jovem ainda, mais rodado como ele, que já veio lá do Rio de Janeiro, do Botafogo e tal, não pode cometer esse tipo de deslize, porque se a Ponte toma o gol ali, ele seria crucificado, porque ele desistiu do lance sem que o juiz tivesse apitado. Fora este deslize, vamos chamar assim, que não teve maiores consequências, porque o Corinthians não fez o gol, o terceiro, ele foi um dos melhores da Ponte e eu fiquei aqui, sabe, no olho mágico aqui para decidir, né? Cabeça a cabeça entre ele e o Moisés. Aí a bola na trave maravilhosa do Moisés no último lance da partida, aí me fez pender para o lado do Moisés. Mas não fosse esse último lance do Moisés, talvez eu votasse no Yuri. Boa partida, conceito bom. 2 lances bizarros e uma oportunidade, Greg. Fala do Dauan. Vamos forçar a memória. 10 minutos de jogo, teve uma falta para a Ponte, mas no campo da Ponte. Sim. Próximo à risca do meio de campo, mas no campo da Ponte. Uma falta. Certo. E aí, então, o Dauan dá um bico pra frente, rapaz, não tinha ninguém. A bola até saiu ali de fundo, o goleiro do Corinthians pegou e... Me lembrei desse lance. Lembrou? Lembrei. Ele pediu desculpa, mas que é isso? Mas não tinha... O que ele quis fazer? Bom, essa é uma. Dar um lançamento, acho que errou, né? Bom, pisada de bola 2, 29, primeiro tempo, aquele ele foi chutar, saiu lá pra... Foi lateral. Foi 1 minuto antes da Ponte fazer o gol. Até brincava aqui, jogo é ensaiada, tá? Porque aí sai o gol da Ponte, aquele chute lá. E a oportunidade, 40 segundo tempo, a Ponte perdia, poderia ser um empate. Uma cabeçada que sobrou para ele, já relatamos aqui na defesa do jogo. E aí, teve uma de 3 dedos que ele deu para Apodi também, legal. Mas o Apodi acabou não dando em nada, foi bonito o passe. E aí, Jorginho? Ele tá. Olha, eu acho que. Eu gosto. Olha, primeiro dizer que eu gosto do futebol do Dom, acho que ele é muito regular, né? Ele não é aquele jogador que aparece muito, mas também não é aquele jogador que compromete. Hoje, sem dúvida nenhuma, teve muitos erros. O meio de campo da Ponte, né? Num todo. Você vê que o Locatelli, que é bom jogador, foi substituído. Né? O menino até que entrou bem lá, o Leonaldi, né? Mas o Dauan, que estamos falando dele, eu vou dar um conceito regular para ele. Ele é um jogador, assim, na minha opinião, que mesmo com uma certa limitação técnica, ele sempre luta, corre, ajuda, né? Tá jogando ali numa função de contenção, protegendo a linha de zaga, que não é fácil. Então, para ele hoje, pela partida aí, regular. Vamos falar do Vini Locatelli, Tigrão. É volante, veio da Chapecoense. Ele jogou só o primeiro tempo. E no segundo tempo entrou aí o Leonaldi, volante da base. Então você fala dos dois. Vini Locatelli e Leonaldi. Vini Locatelli muito lento, tá fechando mal os espaços, não consegue ser aquele segundo volante que faça o time jogar em torno dele e que bloqueie bem quando o time não tem a bola. Um conceito ruim. E Leonaldi entrou melhor do que ele, entrou com mais mobilidade, um ou outro erro, é um garoto ainda, mas que precisa ser melhor observado. Conceito regular. Bem, 2-1, de virada venceu o Corinthians. Agora o conceito do Renan Mota. Estava no Japão, no Kyoto Sanga. E fez o seu segundo jogo pela Ponte, né? É meia, baixinho ele, né, o Greg? Ele jogou até 38 do segundo tempo. Ele é baixinho, um jogador de qualidade. É claro que depois que começou o segundo tempo, e aí a chuva atrapalhou um pouco, porque ele é um jogador técnico, né? Jogador técnico, joga muito com a bola no pé, se movimenta. Eu gosto do Renan. Na última partida, na minha opinião, ele foi bem também.
precisa, claro, ainda adquirir um pouco mais de ritmo, um pouco mais de entrosamento, se familiarizar com a plataforma utilizada pelo Fabinho Moreno. Então, é alguns detalhes, mas eu gostei. O Renan foi assim, razoável no meu ponto de vista, o conceito dele irregular. E agora o Pedrinho, hein? Pedrinho, que veio da base, disputou a Copa Paulista. O Pedrinho. Erros exagerados de passe no primeiro tempo, relatado por vocês, comentaristas. Ele fez o pênalti a 30 do segundo tempo, em cima do Matheus Vital, desnecessário. O Tigrão disse no ato, o árbitro não tinha visto. O VAR chamou, falou, senhor, qual é o nome do árbitro? Klaus. Sou Klaus. Cal. E aí... não teve jeito, o Jô cobrou e fez o gol. E aí, Tigrão, o menino Pedrinho, que saiu aos 40 do segundo tempo para a entrada do Bruno Michel. Já falei bastante do Pedrinho hoje, errou todas, parou no lance do primeiro gol do Corinthians, abdicou de dar o combate, fez um pênalti desnecessário e bobo e infelizmente errou todas. Tem potencial, acho que vira jogador de futebol, tem que ser prestigiado, mas no momento não merece ser titular da Ponte. O conceito dele hoje, infelizmente, falo isso com pesar, com tristeza, péssimo. Vamos lá, o Jorginho Moisés, com a saída do Bruno Rodrigues, passou a ser principal atacante da Ponte, sempre vertical tentando, e ele chutou uma na trave aos 43 do segundo tempo, ele limpou para cima do Gemerson e do João Vitor, chutou na trave Moisés. O futebol do Moisés está crescendo, né? Está evoluindo cada vez mais, e hoje o craque do jogo, na minha opinião. E assim, Edu, tem muito a evoluir ainda, tá? É muito bom jogador, eu gostei do Moisés. Personalidade, 1 contra 1, sempre encarando. Pô, essa bola na trave, ele faz uma jogada, ele deixa o zagueirão do Corinthians sentado, né? De muita inteligência e parte com tudo pra cima, tem velocidade, tem ginga, né? Ele às vezes ele dá aquele drible de corpo no adversário. Eu gosto do Moisés. O conceito dele hoje é bom, Edu. Olha, o Paulo Sérgio se machucou, né, Tigrão? Saiu a 26 do primeiro tempo, considerado aí a melhor contratação da Ponte, tem 31 anos. Veio do CSA, marcou aí o quê? Marcou 24 gols no ano passado, pelos clubes em que passou, Cascavel, ABC e tal. Mas saiu machucado. Depois entrou o João Veras, que fez o gol. Então você fala do Paulo Sérgio, você que fala alguma coisa, e a atuação do João Veras, que fez o gol aí, em que ele ganhou no corpo de Gemerson e limpou para cima do Gil e bateu fazendo o gol da macaca. Vamos lá, Tigrão. O João Veras, aliás, Paulo Sérgio e João Veras. Paulo Sérgio está devendo, né? E está devendo muito. A Ponte trouxe o Paulo Sérgio e nós dissemos, contratou um centroavante, é um 9 e tal, mas ele não é 9 coisíssima nenhuma. Ele fica ali recuando, picando couve, vindo buscar a bola na linha média, lento, não está dando assistência. E quando a Ponte precisa do cara da área, ele nunca está lá. Está devendo, hoje saiu contundido, mas até agora é uma grande decepção, conceito ruim. E pelo gol e por algumas outras isoladas participações na partida, mais uma participação aguda, onde fez um golaço, conceito bom hoje para o João Veras. Bom, é o seguinte, só para registrar, o Leonaldo e João Veras que entraram já foram analisados, o Papa Faye e o Bruno Michel entraram no finalzinho, então fica sem análise, tá bom? Vamos pro Fabinho Moreno, Jorginho? Vamos lá. Fabinho Moreno, que por aquilo que ele escalou, né, por aquilo que ele alterou, não tem o Camilo se recuperando de Covid. O que você achou? Aliás, o Fabinho Moreno deve falar daqui a pouco. Cadê o Lupen? Já chegou a coletiva? Ainda não. Não chegou ainda a coletiva do Fábio Moreno. O jogo terminou o quê? Faz 1 hora que terminou o jogo. Ou um pouquinho menos, vai. É impressionante. 1 hora que terminou o jogo e nós ainda não recebemos aqui a coletiva do Fábio Moreno. Mas vamos lá, Jorginho. Olha, Edu, assim, a escalação de começo é isso mesmo, né? A Ponte, você olha no banco de reservas, né? Poucas opções. Eu teria tirado o Pedrinho antes, no intervalo. Teria tirado o Pedrinho no intervalo. No intervalo, coloca aí o Bruno Michel. Você vê que a hora que o Bruno Michel entra ali, as coisas começaram a acontecer ali pelo lado direito. O que não vinha acontecendo com o Pedrinho no setor, né? E não dá assim pra gente analisar. Eu acho que o Fabinho, você vê uma Ponte no primeiro tempo, jogando de igual para igual, encarando, apesar do time do Corinthians estar também cheio de problemas. Mas, para mim, o resultado certo para essa partida seria um empate, né? A Ponte teve aquele lance do Dauan, aquela cabeçada,
teve aquele chute do Moisés na trave, poderia ter empatado o jogo. Mas assim, tem uma coisa que o Tigrão disse na transmissão e eu quero dizer que eu concordo 100%. A gente percebe o time da Ponte no aspecto físico que está caindo muito no segundo tempo. Claro que teve chuva, campo pesado, né? Enfrentando um time leve, um time de qualidade, tudo bem. Mas não é a primeira partida que nós estamos vendo isso, hein? Lá no jogo do Novo Horizontino, no jogo do Santo André, nós percebemos esse declínio físico do time da Ponte. Mas olha, de escalação, de esquema, né, nas trocas, eu só acho que o único erro do Fabinho hoje foi ter mantido demais o Pedrinho em campo. E por isso ele vai ficar com conceito regular. Daqui a pouco o Fábio Moreno vai falar, hein? Tá chegando aqui a coletiva. Oi, Tigrão. O Fábio Moreno, por aquilo que escalou, alterou e orientou. A escalação de início não tinha muito o que fazer. Tem que observar aí para a próxima partida se mantém ou não o Pedrinho. Acho que hoje observou mal que o menino da Ponte estava comprometendo com algumas participações que prejudicaram o time e ele demorou demais para ver isso. Conceito regular. Perfeito. Bom, esse time do Corinthians aí, qual é o seu conceito para esse time do Corinthians? Você vê que, né, a maioria aqui, tudo meninada, né, Tigrão? O que vocês acharam aí? Eu achei um time regular. Time totalmente mutilado, deformado. São meninos promissores. Acho que vão evoluir muito, mas ainda é um time absolutamente questionável. Que tem uma zaga experiente, que está sem os dois laterais, está sem o goleiro, está sem o meio-campo titular. Uma equipe briosa, guerreira, com alguns repentes de qualidade, mas muito questionável. Hoje um conceito regular para o Corinthians. E para você, Jorginho? Para mim também, conceito regular. Time cheio de problemas, né? Você vê, tem o Luan, que é um jogador importante, né? Ou o próprio Otero, o Jô, né? Que fez o gol, mas jogadores reservas, né? Reservas de um time que praticamente é um sub-20 do Corinthians, né? Então essas coisas que a gente não entende muito, mas tá aí, eu achei um time regular, por tudo que tem o Corinthians, a meninada que entrou, né? O goleiro a gente vê que percebe, né, no Matheus Donelli que ainda falta um pouco de experiência, falta um pouco de jogo para ele, né? Meio estabanado, meio assustadão ali em alguns lances, mas tem o Gil, né? Então quer dizer, para mim é um time regular, Edu, mas que sem dúvida nenhuma, jogando aí de igual para igual e analisando alguns nomes, é jogo que não é fácil. Não é fácil. Mesmo o Corinthians cheio de problemas, deu para perceber aí que um jogo duro, jogo difícil. Então, mas num conceito do time, numa avaliação, um time regular. Tigrão, só a última participação aí, só despedida também. Acho que eu vou parar de pedir para vocês o conceito do árbitro, porque agora é tudo VAR, né, gente? Se o árbitro erra, o VAR tá lá, corrige. O juizão que é tiro de meta, escanteio, faltinha, né? Vai dirigir, mas o capital o VAR corrige, né? Então, Rafael Claus, Marcelo Gazzi e Anderson Coelho, o trio de arbitragem, fica apenas registrado. Tigrão, para você um grande abraço. Um grande domingo, Tigrão. Obrigado, Edu. Para você também, uma boa sequência de trabalho aí para todos vocês. E só uma observação do Rafael Claus. Sim. Que para mim, na atualidade, é o melhor juiz do Brasil. Eu acho que ele teve uma boa arbitragem, foi bem assessorado pelo VAR, não viu o pênalti, o VAR corrigiu. Pênalti a favor do Corinthians, que deu o gol da vitória para o Corinthians. Mas nos acréscimos, hoje ele pisou na bola, né? Nos acréscimos hoje, acho que ele estava com hipoglicemia, né? Estava ficando tarde para almoçar, ele não estava raciocinando mais. Ou então foi caseiro, ou então viu a camisa mais forte. Porque com tudo que nós tivemos de paralisação nesse jogo, contusões demoradas, VAR, um monte de alteração, mínimo 6 a 7 minutos. 8 seria o correto. Isso não quer dizer que a Ponte ia empatar o jogo, não. Poderia até tomar o terceiro. Mas, aplica a regra. Ele vai protocolarmente 4 minutos. Assim, sem tomar conhecimento, 4 minutos é quando o jogo não para nunca, todo mundo dá. Hoje é o mínimo. É o protocolo de quando não tem paralisação marcante. E ele deu 4 minutos, nós estávamos esperando de 6 a 8. De 6 a 8. Ele deu 4. Muda o preço do euro no mercado internacional? Muda o preço do barril do petróleo?
Acho que não. Mas, como o Corinthians estava na frente, eu acho que ficou ruim para ele e eu não gostaria de deixar de fazer aqui essa observação. Um abraço, uma boa tarde, grande abraço aos amigos da Bandeirantes e que tenhamos uma grande sequência de jornada agora com o jogaço no Brinco de Ouro daqui a pouquinho entre Guarani e Red Bull Bragantino. Até a próxima, se Deus quiser, Edu. Grande amigo Tigrão, viu? Ó, o Klaus, tá falando do Klaus. E... Oi, o que aconteceu, Serginho? Tá tudo certo. Eu tava, viu, o Lupe, é o seguinte, só pra pegar o gancho do Klaus aí, na penúltima rodada do Brasileirão, tava jogando Flamengo e Inter no Maracanã, né? Sim. E tava 2-1 pro Flamengo, final de jogo e tal. Jogo importantíssimo pro Inter, tá? Até que... E o Klaus apitando, ele expulsou o Rodinei. Isso. Bem parecido com o Cantilho, né? Até destaquei na transmissão. Você falou, exatamente. E até o empresário pagou uma multa lá, ajudou. O rapaz lá do Mato Grosso, Do Mato Grosso deu uma grana, porque pra pagar a multa do Rodinei, que é do Flamengo, né? Que é do Flamengo. O Inter teve que pagar a multa e o cara pegou e deu dinheiro. E o Rodinei expulso. E eu tava vendo pela TV... Flamengo e Inter, 2-1 final de jogo, e eu fico na Rádio Gaúcha, rapaz. Na Rádio Gaúcha, porque a Rádio Gaúcha, fala pra você, folclore, Pedro Ernesto, né? E lá, eles transmitem simultâneo, tinha o jogo do Grêmio também, faz aquele cacoete deles, é sensacional, né? E aí, Pedro Ernesto narrando pela Rádio Gaúcha, né? Maracanã, vai Inter, o empate, a goleada, o empate, porque o empate segurava o Inter com um ponto a mais, né? E daqui a pouco vai descer o Flamengo, gol do Flamengo. É que foi anulado. Mas até então, terceiro gol do Flamengo. Alô, Klaus! Você expulsou o Rodinei erradamente, Klaus! Tá vendo o que aconteceu, Klaus? Aí entrou o repórter. Pedro, vai VAR, hein? Vai pro VAR, Pedro, vai pro VAR. Ah lá, anulado, Pedro! Anulado! Continua 2-1 para o Flamengo! Klaus, dá mais 5! Klaus! Dá mais 5! Foi sensacional! E aí vai para a última rodada, né? Inter e Corinthians lá no Beira-Rio e o São Paulo com o Flamengo no Morumbi. E aí eles narrando e ouvindo, né? E aquele 0-0, Inter teve gol anulado, teve pênalti que... O cara marcou, depois desmarcou, tá, e os caras, o Pedro quase morrendo na Gaúcha. Daqui a pouco, atenção, Morumbi! Falta para o São Paulo! Aí o Luciano bateu. Gol do Inter! Gol do Inter no Morumbi! Mas os caras vão falar pra você. Mas é sensacional. Aí quando volta para o Pedro Ernesto, Abel... Um golzinho, Abel. Um golzinho, Internacional vai ser campeão depois de 41 anos, Abel. Falta um gol. Pedro Ernesto quase morreu, viu? Mas vamos falar do Fabinho Moreno então, Lupe? Vamos falar do Fabinho Moreno, Edu, que concedeu uma entrevista coletiva, demorou, mas chegou. E ele fala justamente sobre esse início ruim da Ponte na temporada 2021. Dos 3 jogos que fez, 2 derrotas e um empate. Dos 9 pontos disputados, só 1 conquistado. Eu acho que a gente, quando planejou o campeonato e a temporada, a gente tentou estruturar a equipe de uma maneira que tivesse algumas características específicas e baseando nisso, a gente precisa de um goleiro com uma saída com os pés boa, né? Então a gente tinha o Igor Vinhas, que agora retomou, então é uma falta que a gente sente, apesar do Luan estar fazendo um bom trabalho, se esforçando ao máximo para suprir essa ausência. A mesma coisa é nos zagueiros, o Ryan e o Ednei também fazem muito bem essa saída de bola e a gente ainda não pode contar com eles, né, por conta do Covid de lesão. Passando um pouquinho mais à frente, o Barreto também, que foi uma renovação, uma manutenção importante na estrutura do time também. A gente sente a falta, apesar do Vini ter feito boas partidas e ter conseguido manter um nível bom, né? E o Camilo também, que faz muita falta, né? Pela estrutura que ele dá à equipe e por toda a amplitude que ele dá nas jogadas, nas movimentações. Isso daí a gente há de concordar que isso faz falta. Eu também entendo que o Renan tá fazendo ótimas partidas. Hoje, mais uma vez, ele fez uma boa partida
Eu acho que você jogar 3 jogos, né, e somar 1 ponto é péssimo. Não há o que questionar com relação ao nosso aproveitamento, né? Ao mesmo tempo, eu procuro ver que nessas 3 partidas a gente ainda produziu um bom futebol, criou algumas chances. Hoje, mais uma vez, a gente teve chance de sair vencedores do jogo, e eu acho que, analisando essa partida de hoje, depois da chuva, o cenário mudou todo, porque a nossa equipe é mais leve, né? Uma equipe que tem dificuldade no jogo físico, né? Isso já é nítido. E a chuva, o campo empoçado, e o Corinthians soube aproveitar bastante, colocando o jogo para fazer as ligações diretas. Isso daí acabou que dificultou e mudou todo o cenário do jogo nessa segunda etapa. Elias Aredes, Rádio Brasil. Fábio, boa tarde. Como encontrar saídas táticas e técnicas quando se enfrentar times com superioridade técnica como o Corinthians? A gente procurou analisar bem as situações que o Corinthians apresentou nesse campeonato, né? Que também eles estavam passando por dificuldades na montagem do time para a partida. A diferença é que eles têm um elenco muito qualificado, numeroso, né? E a gente não. A gente conta com poucos jogadores e isso acaba que dificulta um pouco o planejamento. A gente viu que o Corinthians ele encaixava, principalmente aqui na Arena, procurava fazer uma marcação quase que de mano, e a gente procurou usar esse problema, entre aspas, que ele gera nas equipes a nosso favor, criando situações de contra-ataque, né, de bola em profundidade, de saída rápida, até porque a primeira linha deles sente mais dificuldade nessas jogadas, e foi assim que a gente procurou criar problemas para eles, né? Então, o primeiro tempo a gente conseguiu fazer isso, né? O segundo tempo, eu acho que a chuva aí atrapalhou muito, né? A gente começou a sentir muito o fator do campo, e ao mesmo tempo o Corinthians começou a fazer bolas longas e empurrar a nossa linha para trás por conta do jogo, que ganha praticamente todas as primeiras bolas, e isso daí mudou totalmente o cenário da partida. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa tarde. Na última coletiva, após a derrota para o Santo André, você comentou que, na sua visão, a Ponte perdeu 5 pontos nas 2 primeiras rodadas por não conseguir vencer partidas em que jogou melhor que o adversário. Foi o caso mais uma vez nessa manhã? Você acredita que, principalmente pelo primeiro tempo, a Ponte merecia um resultado diferente? Eu acho que o sentimento foi esse no vestiário, pelo menos até agora. Eu não tive a oportunidade de rever toda a partida, mas eu acho que a gente podia ter sorte melhor. Eu comentei com os jogadores que às vezes a gente encontra dificuldades no meio do caminho, né? A gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Os jogadores estão se dedicando muito, estão fazendo o máximo que lhe é possível, mas o resultado ainda não veio como a gente está trabalhando. E isso é inerente da nossa profissão do futebol. Às vezes você joga bem e não vence, às vezes você joga não tão bem e acaba que vence numa bola, e isso daí é assim mesmo. Eu acho que a gente está passando por uma dificuldade muito grande no campeonato. A paciência acaba diminuindo, isso é compreensível, mas a gente continua focado naquilo que a gente está fazendo, porque friamente analisando, a gente entende que está se construindo um caminho. É sempre bom contextualizar todas as dificuldades que a gente está tendo nesse começo, né? A gente está tendo problemas de lesão, problemas de Covid. Isso daí tem dificultado bastante, então a gente, né, não tem a sorte de ter um elenco tão grande, tão numeroso. A gente trabalha de acordo com a nossa realidade, né? Então isso daí é trabalhar em cima do nosso limiar aí, para a gente fortalecer cada vez mais e procurar melhorar e alcançar os 3 pontos logo na próxima partida. Marcos Ceroni, Ponte News. Um comentário: Fábio, um mal crônico tem a Ponte em nunca ganhar a segunda bola. Você tem jogadores rápidos à frente para puxar o contra-ataque, mas se não recupera a segunda bola, este fator torna-se nulo. Aí ele pergunta: como mudar este mal que vem acometendo o time há vários anos? E mais, você acha que houve falha no gol de empate? Eu acho que eu dou muito valor à segunda bola, realmente, porque
Eu costumo falar para os jogadores que pouco importa se você ganha a primeira ou não ganha a primeira, o importante é sempre a segunda bola, porque é ela que gera problema. Hoje a gente enfrentou um adversário de uma qualidade técnica muito grande no meio de campo. Se analisar individualmente os jogadores do Corinthians, eles são muito hábeis com a bola, e isso gerou um certo desconforto na gente na hora da gente marcar, porque toda hora a gente tinha que estar fora de posição para pressionar eles, e como eles fazem bastante jogadas de ligação direta, a gente tinha que pressionar o cara que fazia a bola e ao mesmo tempo pegar a segunda bola, porque o Jô tem muita qualidade nessa primeira bola. Então a gente tem que treinar mais, tem que se fortalecer mais, melhorar em todos os sentidos, físico, técnico, tático, para que a gente ajuste e melhore nesse quesito, que com certeza é fundamental quando se analisa uma partida de futebol. Lucas Rossafa, Correio Popular. Fábio, bom dia. A Ponte Preta chega para uma decisão em Copa do Brasil com 1 ponto em 9 no Campeonato Paulista. Qual o tamanho da pressão sobre o teu trabalho após o início negativo na temporada? E aí eu acho que, como eu falei, você somar 1 ponto em 9 é muito ruim, mas está começando ainda a temporada, né? A gente está passando por dificuldades, né? Não é, ao meu ver, não é falta de trabalho, não é falta de empenho dos jogadores, não é método, não é nada disso. Eu acho que é próprio da sequência aí, que a gente está tendo dificuldade, ausências e tudo mais, né? Então a gente sabe que a pressão é grande, né? Quando eu assumi a Ponte Preta, por conhecer esse clube desde a minha infância, eu sei da responsabilidade que eu enfrento, né? Me sinto preparado para isso e estou aqui para tentar mudar também um pouco a perspectiva de todos, né? Se é de opinião geral de que a gente está produzindo, merece algo mais, eu não posso me sentir pressionado por isso, porque eu trabalho sempre pelo melhor, eu não trabalho para perder, eu trabalho para vencer. E se o resultado não vem, eu tenho que continuar acreditando naquilo. Os jogadores acreditam, a diretoria acredita, eu também acredito, a gente está para mudar esse cenário externo, para que, se a gente quer um futebol melhor, a gente quer um melhor futebol para Ponte Preta, algo mais, a gente tem que continuar acreditando naquilo que a gente faz, porque se a gente está jogando e sendo massacrado, se a gente está perdendo jogos com o adversário se sobressaindo muito em cima da gente, ok, mas não é o caso. A gente está enfrentando o Covid, os profissionais que trabalham com a gente estão se contaminando também. A gente hoje a gente foi para campo com um fisiologista de preparador físico, quer dizer, toda uma dificuldade. A gente está batalhando para melhorar, só que eu não vou abaixar minha cabeça no primeiro desafio que a gente está tropeçando. Há muita coisa para ser feita, e eu acho que se todo mundo tiver consciência, analisar friamente aquilo que está sendo feito e entender que o trabalho, ok, não está sendo bem feito, eu vou ser o primeiro a querer o melhor para a Ponte Preta, mas não é o caso no momento. A gente não está alcançando os resultados, mas o trabalho está sendo feito, e uma hora essa bola que bateu na trave vai entrar, uma hora o pênalti que a gente sofre ele não vai dar um pênalti para a gente. Então, e quando isso mudar, tudo vai voltar. Foi assim quando a gente assumiu no final da campanha do Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou muitas dificuldades no começo, e logo quando encaixou, prosperou, e a gente teve um aproveitamento muito bom jogando em casa e fora, e por pouco a gente não sobe. Então eu acho que acreditar naquilo que a gente faz, na nossa capacidade, e tentar mudar também a cabeça de fora. Eu sei que é difícil, a gente trabalha com paixão, mas pode ter certeza que aqui dentro da Ponte Preta tem pessoas que estão querendo tanto quanto a torcida que venha os resultados o mais rápido possível. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Fábio, boa tarde. Como você avalia o desempenho do Pedrinho, e se o lance do pênalti reflete a falta de tranquilidade que ele tem aparentado nos jogos? O Pedrinho é um garoto que é um valor que a Ponte Preta tem, né? Eu falei desde o começo que eu tenho a responsabilidade de fazer aquilo que há muitos anos todos cobram na Ponte Preta, que é fazer a base prosperar no profissional, né? Fazer essa transição. É óbvio que a gente sabe que todo cuidado com o jovem é pouco.
a gente tem que ter paciência, porque não é assim, é um jogador com muito mais bagagem, ele reage de uma forma diferente de quem está começando, então a gente tem que ter todo cuidado com ele, porque ele está se esforçando, ele está lutando, ele está disputando as jogadas com muita intensidade, e às vezes a dosagem aí é que precisa ser calibrada, mas isso aí é normal. Eu só tenho a agradecer o trabalho do Pedrinho, porque ele está tentando fazer o melhor, a gente tem a necessidade de que ele jogue, porque ele dentro das nossas possibilidades, ele é um grande jogador, então a gente entende que ele pode melhorar, ele sabe que ele pode melhorar, é minha responsabilidade fazê-lo melhor. E com certeza ele vai ser um grande jogador, porque ele quer, é um menino do bem, e com certeza a Ponte Preta também vai lucrar com isso quando ele acabar decolando na competição. Gabriel Castro, CBN. Fábio, o Corinthians teve 14 desfalques, improvisou nas duas laterais e mesmo assim, segundo o Gabriel, no segundo tempo, controlou e virou a partida. Por que a Ponte ficou em uma postura tão passiva? Falta confiança aos atletas? Assim, primeiro que o Corinthians teve os desfalques, assim como nós tivemos, mas se você olhar os primeiros 11 que entraram em campo, você tem praticamente 2 folhas da Ponte Preta, e você olha quem ficou no banco, tem mais 2 folhas da Ponte Preta, então a gente tem que ir com calma aí nessa comparação, porque são 2 realidades totalmente diferentes. Então, primeiro que não é muito assim, e segundo que eles realmente improvisaram, tiveram problemas, e eu levo muito em consideração até a questão da chuva, porque o campo ficou muito pesado, a nossa estratégia foi bem pensada para a gente poder roubar a bola e sair nos contra-ataques, e quando você está com o campo muito encharcado, muito pesado, a gente tem menos possibilidade de fazer isso, porque o passe acaba sendo prejudicado. Quem assistiu o jogo viu várias vezes o Matheus Vital tendo que erguer a bola para fazer o chutão para dentro da área, para achar o jogo, porque ele não conseguia nem colocar o pé embaixo da bola. Assim os nossos jogadores. Teve várias vezes que a gente tentou sair jogando e não conseguiu por conta das poças de água. E contrapartida, a característica dos jogadores do Corinthians principalmente do Jô, num jogo mais pesado, um jogo mais aéreo, e isso daí a gente tem que se ajustar nesse sentido. Por esse cenário que eu entendo que a Ponte Preta sofreu no segundo tempo. Se talvez o campo tivesse permanecido seco, a gente teria mais possibilidades de chegar ao gol. Apesar de que quando secou, é só olhar, quando parou a chuva, Moisés chegou, a gente teve chance, teve bola na trave e poderia ter empatado. Fernando César, Esportes Online. Fábio, boa tarde. Mais uma vez a Ponte caiu de produção no segundo tempo e você só fez alterações com jogadores de ataque aos 40 do segundo tempo, depois da expulsão do Cantígio. Você acredita que a Ponte, com esse elenco, vai ter sucesso no campeonato? Por que não colocou o Marco Júnior no jogo? Primeiro, o Marco Júnior chegou, praticamente não treinou, a gente precisa ainda colocá-lo ele em melhores condições, né? Então, eu entendo que ele vai ajudar no elenco, vai ajudar a compor o nosso trabalho, é um grande jogador, mas a gente tem que ter método, tem que ter princípio, né? Então, eu entendo que o Leonardo estava merecendo essa chance pelo que ele fez contra o Figueirense, depois o que ele tem apresentado no dia a dia, então eu achei que ele tinha mais condição de entrar na partida do que o Marco Júnior, que chegou praticamente ontem, né? Então a sequência aí dos treinamentos vai mostrar, apesar que a gente não tem muito tempo para treinar, a gente mais descansa eles do que coloca eles em campo, né? A gente recupera, e quando recupera, tem outros jogadores que sentiram essa recuperação, né? Um intervalo muito, muito pequeno entre um jogo e o outro, ainda enfrentando uma pandemia. Então eu acho que o segundo tempo a gente deixou um pouquinho o Corinthians se dominar, muito na questão da imposição física, da bola aérea no jogo, que já foi falado aqui a exaustão. Esse é o técnico Fábio Moreno, Edu, depois da derrota da Ponte pro Corinthians, 2-1 na Neoquímica Arena. Macaca liga o sinal de alerta no Campeonato Paulista, mas agora muda a chave. Compromisso pela Copa do Brasil, quarta-feira, às 3h30 da tarde, contra o Gama, em Lusiânia, Edu. E o Camilo, será que joga contra o Gama? Não joga? São 10 dias, recuperou do Covid, né? Deu 10 dias? Os jogadores com Covid, eles precisam ficar 10 dias, segundo o
o manual, né? O protocolo de segurança. Isso. Então, ele sentiu alguns sintomas, fica esses 10 dias isolado e depois retorna aos treinamentos. Mesmo caso do Ryan, do Pedrão, o Barreto foi diagnosticado um pouquinho antes. Eu preciso fazer a conta para saber se ele fica à disposição, mas isso seria segunda-feira quando a Ponte viaja. Então, acredito que não vai ter nenhuma novidade em relação à escalação. Um abraço, viu, Lupe? Boa tarde pra você. Para você também, Edu, para todos nós, uma ótima jornada agora no compromisso do Guarani contra o Red Bull Bragantino para todos. Uma excelente tarde, um bom trabalho a todos. Muito obrigado, Lupe. Meus amigos, então de virada, Corinthians 2, Ponte 1, viramos a chavinha, um rápido intervalo e Marcos Luiz vem com a escalação do Bugre, 14-16. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12 horas e 30 minutos. Os gols compactos dos jogos, matérias especiais, muito esporte e debate sobre o futebol de Campinas e região com o time de comentaristas de maior credibilidade na TV regional. Links ao vivo e convidados do estúdio. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos, 14-18, Bugre escalado, 15 horas no Brinco tem Guarani, Red Bull Bragantino, Marcos Luiz, um abraço, boa tarde, Marquinho. Tudo bem aí, Edu? Tudo bem, meu querido, você também? Um abraço pra você, pro amigo da Bandeirantes, Edu, sim, apostos para mais uma jornada esportiva da Bandeirantes, o Guarani definido pelo técnico Alan Al, sem poder contar com o Pablo, que acabou se machucando na última partida, vitória em cima do Botafogo, o treinador traz apenas uma mudança, a entrada de Andrigo desde o início como titular. Rodrigo Andrade, que foi eleito pela equipe da Bandeirantes nos últimos 2 jogos como melhor atleta em campo, ficará outra vez no banco de reservas. Então o Guarani vai ter 27 Gabriel Mesquita, 2 Matheus Ludic, 33 Romércio, 50 Ayrton, 20 Bidu, meia dúzia Bruno Silva, 23 Indy, 8 Tony, 10 Andrigo, 35 Renanzinho e 9 para Rafa Costa, Edu. Sim, o banco... O banco vai ter Rafael Martins, 70 Éder Ciola, 36 Eliel, 3 Thales, 4 Vitor Ramon, 5 Pedro Acorce, 29 Marcelo, 31 Rodrigo Andrade, 19 Caio Henrique, 7 Matheus Souza e 41 para Júlio César. Já CH opinando, por acaso estaria fácil a escalação do Red Bull Bragantino? Sim, 40 para Cleiton, 33 Aderlan, 14 para Fabrício Bruno, 2 Léo Realpe e 6 para Edmar. 23 Raul, 16 Eric Ramires e 10 para Claudinho, 27 Jean Hurtado, 11 Elinho e 22 para Leandrinho. Será que é considerado o Bragantino assim titular mesmo ou algum outro desfalque é meio a meio, viu, Edu? É meio, né? Meio barro, meio tijolo. O Claudinho ganhou o quê? Ganhou uns 4 prêmios no Brasileirão? Ganhou, né? Daí para mais, viu, Edu? Claudinho foi bem contemplado, né? Belo Brasileirão. É isso aí, Marquinhos. Muito bem. Você volta daqui a pouquinho. Oi, CH! Escalação do Bugre já definida. A sua opinião, por favor. Um grande abraço. Boa tarde, diga lá, CH. Oi, meu amigo. Boa tarde. Como vai? Tudo bem, né, Edu? Tudo bem, meu querido. Tudo ótimo, não é, Cusão? Obrigado, Serginho. Chegando o cafezinho aqui, viu, CH? Você merece. Obrigado. Você é um grande cara. É o seguinte. Tá faltando um jogador aqui, né? Tá faltando... aquele que foi eleito por nós nas 2 primeiras partidas o melhor em campo. Talvez tenha algum problema físico de não aguentar 90 minutos, mas como eu tenho com o conceito de escalar sempre os melhores, independente da condição física, se aguenta jogar meio tempo, joga o primeiro tempo, que é o Rodrigo Andrade. Eu não entendo como é que ele não joga nesse time. E no lugar do Índio. E ele escala de novo. A grande notícia, não é
é que, infelizmente, pela contusão do Pablo, ele escala de começo o Andrigo. Legal. Mas não era para tirar o Pablo. E o Pablo, nas 2 primeiras partidas, ele foi razoavelmente bem. Então tinha que colocar o Andrigo também no meio-campo. Talvez no lugar do Tony. Isso se o Rodrigo Andrade jogasse. Ele não entende dessa maneira, ele repete praticamente a base desde a primeira partida. É uma maneira de trabalhar. Não estou dizendo que está errado. Eu faria diferente. Bete também faria diferente. Talvez Reginaldo faria diferente. E Carlos Henrique faria diferente. Ele está fazendo com a manutenção de Bruno Silva, Índio e Tony no meio campo. É uma linha de pensamento, respeito, mas não concordo. Contra um Red Bull que tem mais jogadores titulares do que o jogo de meio de semana. A rapaziada tá voltando e a gente sabe que o elenco do Red Bull é um dos principais do Campeonato Paulista. Então há necessidade de bastante atenção, foco na execução do plano de jogo, foco na parte de marcação, muita atenção, porque o Red Bull tecnicamente é mais time que o Guarani. Agora, eu também tenho que colocar que na segunda partida diante do Botafogo o time cresceu de produção, mesmo com todo esse senão que é diretamente ligado ao meio-campo. Esse meio-campo de Bruno Silva, Índio e Tony é um meio-campo que não encanta ninguém, pelo contrário, é um meio-campo que não consegue ter desenvoltura. A diferença dos 2 primeiros jogos, que está entrando pelo lado do campo, mas às vezes ele acaba passeando também por dentro, é a entrada do Andrigo de começo. Ele mantém também um Renanzinho do lado esquerdo. É um time que é melhor essa formação do que a formação do primeiro jogo diante do Ituano. Mas ainda não é a ideal. Ele deve ter os motivos dele. Vamos ver com a bola rolando. Mas eu escalaria o Guarani de outra maneira. O jogo é pesadíssimo. Para mim o Red Bull é o favorito. Só que isso se não seguir. Isso é tudo no campo teórico. Chega na hora do jogo, acontece, por exemplo, o que aconteceu lá contra o Botafogo. Ainda no primeiro tempo, vai lá, um jogador pede a cabeça, é expulso de campo, o Guarani fica com uma vantagem numérica e o jogo muda. Pode acontecer isso contra o Red Bull. Então vamos acompanhar, torcer para que esse time consiga a execução com disciplina, porque é um jogo de necessidade de disciplina tática, de disciplina individual, porque qualquer erro, qualquer piscar, o time do Red Bull tem jogadores individualmente que decidem mesmo, Edu. Mas com certeza vai ser uma grande partida de futebol e eu vou torcer muito para o Guarani ter desempenho, ter atenção e tentar vencer o Red Bull, que será muito importante para a vida do Guarani no Paulistão, Edu. Sim, Zorzinho, sua opinião a respeito da escalação aí, Guarani já definido, Zorzinho. Bom, primeiro agradecer pelos solfejos, né, que foi maravilhoso. O que é isso? Né? Pelo amor de Deus, uma Estávamos alegria. aqui com um buraco no estômago aqui, preenchido sobrou um pouquinho, nesse momento. É maravilhoso. Tem um treco. Sensacional, muito obrigado, viu, Edu? Que é isso, eu que agradeço. Olha, Edu, é um jogo complicado pro Guarani, né? O Guarani é um time ainda em formação, teve muita saída aí de jogadores importantes, né? E o Red Bull, pelo contrário, né? Tá aí com o mesmo time, jogando juntos, foi muito bem no Campeonato Brasileiro, esse time do Red Bull, numa crescente enorme nas mãos do Maurício Barbieri, que é bom treinador. Aliás, muito bom treinador, né? O Maurício Barbieri arrumou esse time do Bragantino e vem aí com alguns jogadores interessantes, uma primeira linha muito boa, 2 laterais muito agudos. O Guarani vai ter muito problema no jogo, tá? E o Alan Al, ele mantém aí um critério de escalar o mesmo time, né? Claro, teve o problema do Pablo, ele coloca o Andrigo, foi o que ele fez lá na última partida, né? Contra o Botafogo, quando o Pablo saiu machucado, ele já colocou o Andrigo e foi bem o Andrigo, jogou bem até, né? Claro que numa função diferente, jogando um pouco mais aberto, né? Mas o Andrigo é um jogador que vai muito por dentro, ali ele usa muito a diagonal e isso às vezes dificulta a marcação do time adversário. Eu acho que, assim, Edu, para começo de partida, eu acho que o Guarani vai numa linha de raciocínio, de manter, de dar jogo, de dar entrosamento ao time, né? Porque às vezes ele fica mudando, e eu quero dizer que eu também mudaria algumas peças,
Mas a gente tem que pensar também com a cabeça do treinador, né? E ele deve ter... Olha, vou dar cancha para esses caras, entrosamento, rodagem, né? Para que possa encaixar. O Guarani teve, na última partida, sim, uma evolução, mesmo que seja pouca, mas nós percebemos um time diferente lá da estreia, né? Uma melhora em alguns setores, uma melhora em alguns jogadores no aspecto técnico, na parte física também. Então, de começo, eu acho que é isso aí mesmo. É importante o Guarani estar jogando dentro de casa, é importante ter uma estratégia definida, porque vai enfrentar uma grande equipe. Vai enfrentar um time que joga o fino do futebol, um time que já está entrosado, como eu disse. E assim, Edu, é um jogo duro, difícil, mas o Guarani tem tudo para vencer, claro. Como disse o CH, né? Tudo pode acontecer. A hora que a bola rola, tudo pode acontecer. Então vamos ficar atento para ver aqui qual será a estratégia do Alan Al, né? Se joga em cima, se vem numa linha média, se espera o Red Bull para explorar os contra-ataques. Vamos ver, lembrando que com a ausência do Pablo, ele perde um pouco naquela velocidade pelo lado, né? O Andrigo é um jogador mais lento, um jogador de mais cadência. Vamos ver, Edu, vamos ver. Mas eu acho que o Guarani, a princípio, está bem escalado. Vamos ver aí, o CH vai me ajudar, ele é bom de internet. Onde estaria Mauro Silva? Mauro Silva, por que Federação Paulista, né? É vice-presidente da federação. Eu sei que ele estava, mas vice-presidente, o CH? O que é isso, rapaz? Dizem que está caminhando para um dia ser o presidente da CBF, dizem. O Mauro Silva, quando terminou, você sabe disso, Greg, quando ele terminou, porque eu estou falando isso, revelação do Guarani que foi pro Bragantino, mas a diferença é que o Mauro Silva, ele foi para o Bragantino, todo mundo sabe, do Guarani Bragantino, que ele foi campeão paulista, todo mundo sabe, mas ele não foi naquele bolo, porque eu tava arrumando meus papéis na casa. Todo mundo acha que ele foi ele foi no primeiro bolo. Foi uma troca pelo Vitor Hugo, não foi isso? Vitor Hugo. Exatamente. Zagueiro Vitor Hugo veio do Bragantino pro Guarani e foram do Guarani pro Bragantino, tá aqui, Gil Baiano, o Júnior zagueiro, Rubinho zagueiro, Bolinha lateral esquerdo, Rubens era meia, Carlinhos meia e Marco Aurélio atacante. Olha, me desculpe, tem alguém aqui que faleceu, mas não sei quem foi, tá? Gil Baiano, não, Júnior, Rubinho, Bolinha, Rubens, Carlinhos e Marco Aurélio. Tudo isso foi pro Bragantino e veio o Vitor Hugo pro Guarani, zagueiro. 6 meses depois é que o Mauro Silva foi para o Bragantino, vendido por $150 mil. E um detalhe, esse papel que você está vendo aqui, Zorzinho, esse papel é de 4 de fevereiro de 2005. Esse completou 16 anos que eu tô com esse papel. Esse papel. Foi um dia que jogou, foi no dia 4 de fevereiro de 2005, era uma sexta-feira de carnaval. E teve uma transmissão aqui, Santo André e Guarani. E o Batista, eu comentei e tal, o Batista falou, Edu, eu encontrei com o Raul Celestino. Seu Raul. Foi diretor na minha época lá, sim. Foi da sua época? Sim. Raul Celestino mandou falar pra você do que o jogador saiu no dia Raul, saiu. se eu não estiver errado, o Gleger pode me corrigir, ele tem uma banca de flor, de presente, ali perto do brinco, não é isso, Gleger? Não sei. Não, mas era o auxiliar do Esquarice que tinha. É, o Esquarice. O Esquarice que tinha, não é verdade, é o Esquarice, verdade. Não sei se ele tem ainda. E, pô, dá sono. O Jair Esquarice naquela banca, você passava dar sono, rapaz. Ele ficava encostadão, assim, né? né? Aquela banca de flor, Grande não. Esquarice. Ele foi auxiliar do Pisserni, né? Sim. Foi auxiliar do Pisserni, Jair Esquarice. E aí surgiu essa dúvida, e aí o Batista falou, Edu, marca aí, ó. O Raul Celestino mandou falando naquela, não tinha WhatsApp, né? 2005. E eu marquei e guardei o papel. Aí. Tá aqui, tá no papel aqui. 16 anos, portanto, e toda vez que joga agora em Bragantino, você lembra dessa transação. E o Mauro Silva, você sabe muito bem, e o cara tem cabeça, seleção brasileira, campeão do mundo 94. La Corunha. La Corunha, campeão espanhol e tal. E depois que ele parou de jogar bola, ele fez um curso, começou a mexer com aplicação em bolsa de valor. Ele começou a ser um tipo de um agente e tal. Estudou, viu como é que era e começou a investir na bolsa, você tá me entendendo? Porque é uma coisa que parece que não é fácil. E o cara tem que ser muito bom pra chuchu. Você viu o que aconteceu com a Petrobras? Bolsonaro pregou fogo, a bolsa foi lá embaixo, não sei como é que fizeram, rapaz. Não sei quantos investidores, daqui a pouco subiu de novo, uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Fizeram uma tacada lá, ganharam um lucro tremendo.
que é essa buchada do Bolsonaro na Petrobras. Edu. Sim. Por que toda vez que um cara é bom, ou ele é positivo, competente, a gente fala, poxa, esse cara é bom pra chuchu? E não fala se é bom pra tomate, bom pra berinjela? Por quê? Surgiu em Jundiaí, né? Chuchu, você tem que ver lá. A origem, né? A origem. E então é isso aí. Mas o Mauro Silva, uma grande cabeça. Eu não sei como é que ele mudou de ramo. Não sei, devido ao perfil dele. Ele aceitou aí o convite da Federação Paulista e já faz um bom tempo que tá lá, viu? Já faz tempo. Já faz tempo. É um cara muito competente também, muito inteligente. Como você disse, né? Se preparou, né, Edu? Se preparou. Se preparou para isso. E por falar em histórias, agora nós vamos começar aqui, viu, gente? A partir de amanhã, nas nossas programações, contar a historinha do derby. Histórias do derby, tá? Então vai ter na hora do almoço, da meio-dia, meio-dia e meio, e depois no Bandeira Esportiva, das 17 às 19h30, aumentou agora o horário, né? E a nossa primeira historinha, eu vou deixar aqui na condicional para vocês ouvirem, só para dizer que nessa paralisação de fevereiro, eu dei uma olhada aqui num trabalho de conclusão de curso de 99, na turma de jornalismo da PUC, uma Juliano Villanova, o Pedro Luiz e a Vanessa Tanaka. A Vanessa Tanaka trabalhou na Ponte e na formatura eles fizeram um levantamento, um trabalho muito sensacional do rádio de Campinas. Um trabalho espetacular. Eu sempre que posso dou uma olhada de novo aqui e eu li novamente, agora em fevereiro. E tinha passado desapercebido. Você sabe que a primeira transmissão de um jogo de futebol em Campinas foi exatamente um derby. Isso aconteceu em 1939. 1939, transmissão pelo rádio. Só que eu vou contar mais ou menos como é que foi essa historinha, você entendeu, Jorge? Você entendeu? Quem foi que transmitiu? Onde que foi esse derby? E em que condições esse derby foi transmitido? Pô, em 39 você transmitia? E o cara bom, rapaz. Tinha comentarista? Não. Tinha repórter de campo? Não. Tinha plantão esportivo? Não. Não tinha. E não o tinha cara nada. transmitiu, não tinha nada. Como é que ele transmitiu esse jogo? Tá parecendo a minha sobrinha, que eu moro no 7º andar. Minha sobrinha pequena, tá vendo só? Tem muito mosquito lá em cima, hein? Tem, né? Como é que chama? É aquele que morde assim, né? Mosquitinho. Pernilongo. Olha, tem pernilongo, hein, carinha? Ela falou, e como é que ele aperta o botão? Pô, o tio mora no 7º andar, falou que tem pernilongo lá, pô, como é que ele aperta o botão, né? E a mesma pergunta é essa, como é que o cara fez pra transmitir o jogo? Primeira transmissão de um jogo de futebol pelo rádio foi um derby, mas essa também, o derby que aliás vai completar 109 anos, 109 anos agora, porque o derby, o aniversário do derby é 24 de março. Se o derby for dia 24, exatamente no dia do derby vai fazer 109. Aquele derby que foi 1-1 no Majestoso, que o Fumagalli empatou aos 45, que o Vadão colocou o Ronaldo aos 43, e o Ronaldo sofreu o pênalti, e o Fumagalli cobrou no ângulo o gol de entrada? Sim. Aquele dia era o dia 24 de março de 2012. 2012 era o centenário do derby. E agora, se for 24 de março, confirmado que não está confirmado, é 23 ou 24, vai ter, em todo caso, 109 anos, completando aí de derby. Então, mais uma curiosidade a respeito das historinhas aqui, e aqui relata grandes nomes do rádio. E por falar nisso, viu, Jorginho, agora eu lembrei. Sim. Eu quero convidar ao amigo da Bandeirantes, torcedor do Guarani principalmente, vá no YouTube, queria que você me ajudasse, porque eu quero completar aquele derby de 78, vencido pelo Guarani. Estávamos nas primeiras rodadas, foi quando apareceu a figura do Careca. 17 anos tinha o Careca. E o Carlos Alberto Silva colocou o Careca, né? Ele fez os 2 gols, foi 2-1. E se você colocar no YouTube, coloca lá, Guarani 2.1, entre aspas, 1978, né? Guarani 2.1, 1978. Eu quero saber, não tem o primeiro gol do Guarani. Tem o segundo gol, em que a bola é cruzada, o jogador do Guarani bate de chapa de primeira, e quem estava no gol da Ponte era o Rafael, porque a Ponte, o goleiro Carlos,
o zagueiro Oscar e o Polozzi, os dois zagueiros, eles estavam convocados para a seleção brasileira que ia disputar a Copa de 78 na Argentina. Você entendeu? Então quem defende é o Rafael que jogou. Rafael Camarota, que inclusive trabalhou no Guarani, foi auxiliar do Aguinaldo Liz. Isso foi 2004, passou pelo Guarani. Aí bate o Rafael, defende no rebote livre, o Careca faz o gol. Eu quero saber quem é esse jogador do Guarani que bate o Rafael, defende. E depois aparece o gol da Ponte. O Marco Aurélio cobra uma falta, o Dario Peito de Aço escora de cabeça pro meio e o Lúcio Bala, a bola vem pingando, ele pega na sem pulo e bate o goleiro Neneca fazendo o gol. 2-1, estava com 36 do segundo tempo. Já estava 2-0, aí 2-1, marcando aí a Ponte. Então, por favor, coloque no YouTube, ajude aqui o Edu Pinheiro, por gentileza, e mande no nosso WhatsApp. Quem é esse? Eu acho que pra mim é o Zenon. Eu parei, não consegui detectar, mas pra mim é o Zenon, tá bom? O nosso WhatsApp é o 97102-1493, 97102-1493 e final do nosso jogo aberto, hein? Ainda estamos no jogo aberto. Vem aí, Guarani, Red Bull Bragantino, para comandar, dar aquele show. Muitos anos em Campinas, desde 1984, brilhando no Rádio Esportivo de Campinas. É ele, o amigo Batista. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.